Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos ajude, nos facilite, nos ajude o entendimento, a compreensão, o insight, nos ajude nos vislumbres e nos mantenha sempre firmes, né, na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Acha, alegrias. Deixa eu botar pro som normal aqui. Então vamos lá. Daqui a pouco pessoas vão chegando aí, quem tiver que chegar hoje, né? Ah, não, tem que responder perguntas. Estou esquecendo das perguntas. Esquecendo não, né? Eu lembrei, estou iniciando sem as perguntas. Vamos lá. As perguntas aqui. Perguntas. Oxe, as perguntas estavam aqui até agora. Achei, achei. Boa noite, Carla, alegrias. Boa noite, pai. A benção. Benção, mãe. Boa noite, pessoal. Alegrias. Então, aqui tem uma pessoa que está perguntando o seguinte, ela fala da página 193 do... Ah, não, isso aqui não é não, isso aqui foi da aula passada. Isso aqui eu já respondi essa pergunta. Ai, Nossa, o WhatsApp tá doido, velho. Pronto, já achei agora. Agora, tá, vamos lá. A pessoa faz uma pergunta, mas antes ela faz um comentário, né? Ela coloca Noites Escuras da Alma de São João da Cruz, comentada na aula passada. Estudo passado no time 46,30 segundos. Para quem quiser dar uma olhada, está lá. Lembra muito a trajetória de uma das fases da vida do padre Marcelo Rossi, cuja saúde mental passou por uma depressão extremamente profunda. Ele comenta que chegou ao fundo do poço a tal ponto que tinha perdido todo o gosto pela vida, onde é retratada pela música Noites Traiçoeiras. Eu não conheço a música. A expressão Noites Traiçoeiras pode ser interpretada como uma metáfora para período de desafios e angústias da vida de uma pessoa. A canção oferece conforto ao afirmar que, mesmo nas horas mais escuras, quando a cruz da vida parece pesada demais para carregar, a presença de Cristo é assegurada ao lado do fiel. Isso reforça a crença na companhia e nos apoios divinos, independente das adversidades enfrentadas. Aí a pessoa continua. Podemos imaginar que o padre Marcelo Rossi tinha chegado a esse estado de síndrome das noites escuras da alma? É uma pergunta. Então vamos, são duas perguntas que ele faz em cima do texto. Então essa é a primeira. Se podemos imaginar que tenha chegado ao estado de síndrome de noites escuras da alma. Então, é que normalmente o termo usado noite escura da alma, né? Eu não sei se pode ampliar tanto. O que o Marcelo Rossi teve foi uma depressão, né? É, uma depressão severa, a gente não conhece o histórico dele, todo mundo está sujeito a essas coisas, né? Uma noite escura da alma, como eu entendo, é aquele estado onde um místico, né, aquele buscador, aquele devoto, né, onde ele já tinha um contato superior, atingia os níveis superiores através de meditação, através da oração, ou através de qualquer outra prática, e aquilo deixa de acontecer. Então, é como se o rio secasse, ele ia sempre para a fonte estava sempre lá, pegava água, mas aí, de repente, não tem mais a fonte não tem mais água, então ele perdeu esse contato, né? Então, aí pelo menos é isso que eu entendo dentro do que aonde esse termo foi cunhado, que é de São João da Cruz, né? A noite escura da alma. Então você perde esse contato, então você fica árido, né? Então agora imagine, para quem está sempre, né?
estava constantemente indo. É óbvio que isso não era permanente. Se fosse permanente, aquilo que é permanente não se perde, mas através de alguma prática ou, ou através de oração, meditação, se chega, né? Se chega ao divino, ao eu superior, ou a Deus, ou à divindade de sua devoção, e depois não chega mais, entendeu? Você faz a mesma prática, não chega, você ora, ora, não chega, você reza, reza, você faz tudo o que sabe fazer e você não tem mais o acesso, entendeu? Então, esse termo é para isso, né? Noites escuras para a alma acontece para os místicos, né? A depressão acontece para qualquer um dentro da existência, né? Quer dizer, pode acontecer para qualquer pessoa dentro da existência. Então, tem uma diferença, né, entre depressão e as provas que todos os seres humanos têm que passar, né? Óbvio que a depressão também é uma prova que a pessoa está passando, né? Mas aí eu já não, eu não seria, não ficava confortável em usar o termo noites escuras da alma, né? Embora eu não conheça o Padre Rossi também, quer dizer, sei que ele existe em função de noticiários, de coisa, né? Então fica aí, espero estar respondendo, né? E aqui ele continua, ele faz mais uma pergunta à pessoa. Qual é a diferença entre ser um ateu e passar por um estado de síndrome das noites escuras da alma, né? Diferença entre ser ateu, né? Então, aí já fica a coisa também, porque eu acabei de falar sobre isso, né? O termo noite escura da alma é para quem tem fé, né? Tem devoção e atinge o estado transcendente. Um ateu não acredita em estado transcendente, né? Então não é ateu, né? Então a diferença é essa, o ateu não acredita, o ateu não vai passar por noites escuras da alma, ele vai passar por outras coisas, né? Vai ter outras dificuldades, outras coisas para lidar, mas não com a noite escura da alma, porque ele não, se ele é ateu, ele não tem contato com aquilo que é transcendental, né? Com aquilo que é divino, ou com o eu superior, ou com a divindade. Se é ateu, ele não vai acreditar em nenhuma divindade, né? Então é isso, espero ter respondido e vamos seguir os nossos estudos aqui. Boa noite, Alexandre, boa noite, Silvana, boa noite, Neia. Alegria, Benção, pai, benção, mãe, boa noite a todos. alegria, Boa noite. alegria, Bênção. alegria a todos aí. Vamos dar sequência aqui. Eu vou manter a câmera desligada, tá, pai? Que eu tô dirigindo. Ok, alegrias. Então, para quem está seguindo, página 197 do livrinho, né? Ideias em perspectivas. Não, 197, perdão. 197, segundo parágrafo. A intrusão do intelecto pensante ou da emoção egoísta na experiência intuitiva apresenta um perigo para todos os místicos. É um perigo que permanece constantemente, tanto para o mais avançado como para o simples neófito, né? Neófito é o iniciante, embora de forma diferente. Essa intrusão é a fonte de ilusões lisonjeiras que se oferece como intuições infalíveis e autênticas. Ela coroa ideias vulgares que por acaso entram na mente com uma realeza que não lhes pertence. O místico prudente deve manter-se em guarda e à espreita com relação a esse perigo. Deve resistir aos apelos que essa intrusão faz à vaidade e resistir à destruição que ela faz da verdade, né? Então, esse parágrafo aqui é mais um aviso para a gente, né? Um lembrete para a gente daquilo que a gente já vem estudando, né? É a intrusão, né? Das forças egóicas dentro de uma experiência genuína que vem do transcendente para nós, né? E, e isso acontece, isso está sempre sujeito a acontecer, né? Porque nós, né, a consciência está dentro dessa personalidade, e essa personalidade é formada pelos corpos egóicos, ou seja, o ego, né? Se você tiver identificado, você é só ego. Se você tiver, tiver com a consciência, a atenção na consciência, pelo menos você está
não está totalmente aprisionado a ele. Se você estiver ligado ao eu superior, então você já transcendeu, né? Só, só relembrando esses detalhes importantes, né? Então, às vezes a pessoa está numa meditação, está lá, vem algumas coisas, né? Pode vir algumas coisas, ou pode não vir nada, porque meditação às vezes transcende e não vê nada, só sente, né? Mas às vezes você pode estar numa meditação, ou estar numa medicina, ou estar numa outra prática qualquer de espiritual, ou mesmo através de oração, e surgir imagens, ou até intuitivamente vem algumas coisas, né? Sempre lembrar que aquilo pode estar, né, ou pode ser contaminado pela estrutura egóica, né? Principalmente tá te quando está elevando, né? Aí desconfia demais, né? Quando a coisa vem falando que você é bom, que você é bonito, que você é ótimo, que você está indo bem, sempre desconfia, entendeu? É regra desconfiar disso. Começou a te elogiar, assim, estou falando intuitivamente, está recebendo intuitivamente elogiando, né? Fica ligeiro. Logo abaixo tem um parágrafo aqui, e esse parágrafo dele aqui, né? Esse aqui acho que é um dos mais importantes. Esse aqui tem até que gravar, fazer uma tatuagem na mão, né? Então, não pode esquecer desse parágrafozinho pequeno que vem logo abaixo, né? Tenha como regra definitiva, em cada caso isolado, né? Olhando, verificar suas intuições através da luz da razão, né? Então, tudo que vem pela intuição, né? Olhar, observar, ver, né? Dar uma filtrada, não é aceitar porque, nossa, veio aqui agora, nossa, um pensamento que eu tenho, nossa, eu tenho que fazer X coisa, né? E aí você já, né? Não passou, você já vai, né? E não tem aquele filtrozinho, né? A gente tem que tomar esses cuidados, né? Tem que estar sempre atento. A gente já conversou sobre isso antes, e vamos continuar conversando, né? Sempre com atenção para tudo que vem, né? Porque sempre essas forças que constituem a nossa personalidade, que a gente chama de ego, né? E que somos nós aqui usando esses instrumentos, essa consciência usando esse instrumento, eles estão sempre atuantes, né? Enquanto a gente estiver nesses corpos, eles têm atuação, né? A não ser quando a gente estiver no corpo e já tiver atingido a realização, né? Ou iluminação, ou seja o nome que quiser dar. Mesmo quando a sensitividade à recepção telepática tenha sido desenvolvida, o ego ainda interfere astutamente na precisão da recepção. Tomará o fluxo de inspiração de seu senhor, né? Seu senhor, aqui no caso, é o eu superior, né? Da onde está vindo aquilo é porque transcende o ego, é isso que ele chama de senhor. Acrescentando-lhe o que essa inspiração jamais conteve, dar-lhe-á um colorido altamente pessoal e envaidecedor. Tomará a mensagem de orientação do eu mais elevado e torcendo-a para tomar a forma de seu desejo pessoal, tomá-la desencaminhadora. Tomará uma interpretação intuitiva ou psíquica de uma situação e na sua ávida procura de satisfazer os desejos, confundirá a interpretação e se iludirá. Pela introdução de complexos emocionais muito forte, o ego pode até mesmo criar sugestões absolutamente falsas e fazer supor que esteja emanando do seu, do seu, do seu senhor, né? O eu superior ou o eu mais elevado, né? Ele já cumprimenta isso aqui para não ficar dúvida, né? Então é isso, né? Muitas pessoas no caminhar, né? E principalmente quando está tomando medicina, né? Medicina que eu falo, as plantas maestras, né? Às vezes, em um determinado período, ou às vezes acontece de desenvolver a telepatia, né?
Telepatia, acho que todo mundo sabe que o termo é a percepção, recepção, né, e transmissão de pensamento, né? Transmissão é fácil, todos nós transmitimos, todos nós estamos pensando, estamos transmitindo, né? Agora, a recepção aí já requer uma faculdade mais fina, né? E algumas pessoas acabam desenvolvendo isso, né? E isso é possível, é bem possível, e até aí tudo bem, né? Mas o que que ele está falando aqui? E essa recepção telepática, às vezes você pode ter com um mentor, né? Um mentor espiritual, ou um mentor, às vezes, isso é muito comum, né? Entre o guru, né? Aquele clássico do guru e discípulo na Índia, né? Essa comunicação telepática aí. Então, isso não é uma coisa, como é que vamos falar assim, que todo mundo tem, mas é uma coisa, mas é uma potencialidade que existe no humano e que algumas pessoas têm, desenvolvem, ou veem, né? Aquela coisa toda. Até aí, tranquilo. Mas o que que ele está dizendo? Que mesmo através dessa telepatia, né? Através dessa percepção de uma mente pela outra, através do pensamento, a a interferência do ego também, né? Porque de qualquer forma o receptor é a sua mente ou é a mente do outro que está recebendo aquele fluxo de pensamento que está sendo enviado, né? Então aquilo ali pode ser colorido por aquela mente, pode ser acrescentado, né? E depende a informação que vem também, né? Às vezes do mentor. Vamos pegar vamos falar de mentor, né, de seres espirituais, de guias espirituais, mandando para o seu médium, ou através do que está no momento de incorporação, que é um transe, que isso também é acessível, né, só que daí é com ser desencarnado. Ser desencarnado é esquisito, né, como se a encarnação fosse a melhor coisa, né, e nem sempre é, né. Com o ser que está num nível mais sutil, num mundo mais sutil, vamos falar assim, que fica melhor, né, e o outro que está nesse mundo mais denso aqui. Eu acho que aí fica melhor de entender. É, e, e aí uma transmissão que está chegando, né, sempre vai ter que passar por aquele filtro que é a mente daquele médium ou daquele telepata, né? Ou seja lá o que for que estiver acontecendo. Então, e toda vez que passa pelo filtro da mente, a mente faz parte do conjunto de corpos egóicos, né? Principalmente a mente concreta, que é essa mente comum aqui que a gente usa no dia a dia, né? Então, sempre faz parte. Então, a, a chance de ter influência, e sempre vai ter, né? Alguma coisinha tem, mas é alguma coisinha que, se a pessoa é um bom receptor, né? Realmente está bem trabalhado, ah, o que vai ter é só é coisa de termos ou de ordem, mas não em que vai interferir no conteúdo da mensagem propriamente dita, né? Agora, se o canal ou o média não é tão bom, aí o colorido aumenta tanto para um lado quanto para o outro, né? Isso tem que sempre levar em conta, né? Mas isso também não diminui, né? Também não diminui a veracidade de que está recebendo a mensagem. Mas a gente, como nós somos estudantes, né? Estamos aqui, estamos trilhando um caminho de desenvolvimento, né? Então a gente tem que aprender sobre isso e falar sobre isso também, né? Lógico, de uma forma coerente e sadia, né? Senão vai falar, não, então todo mundo tá alterando. Não. Isso às vezes não, e isso não é nem, e às vezes quando tem alteração, não é nem consciente, né? Ninguém está falando que tá, tá alterando, né? De propósito. Não, isso é inconsciente, simplesmente passa pela mente, a mente filtra aquele, aquele tradutor e já dá um colorido um pouquinho diferente. Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho. Diga.
Pensando nessa fala que o senhor acabou de passar para a gente, o ser que está num plano mais elevado, quando vai fazer essa transmissão para o médium que que está ali naquele momento de transição, ele também levaria em conta a inexperiência ou a falta de experiência, né, no caso do médium, ou ele passa a informação a si mesmo e aí pode ocorrer essa interferência? Ah, é uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Imagine, vamos fazer assim, vamos fazer aqui uma situação hipotética, né? Imagine que você é um guia. Você está num plano sutil e você tem um médio ali, você tem um médio. A gente já conhece médio de todos os gabaritos, né? Mais de 30 anos de experiência, a gente conhece médio e todos médios, não tem essa. Óbvio que tem médicos que já têm um preparo melhor, têm mais experiência, né? Uns têm 20 anos e outros têm uma capacidade de percepção, outros já se lapidaram muito mais, etc. e tal. Agora, e você é o guia, né? É óbvio que dependendo do nível do médio que você está trabalhando, é o nível de mensagem que você vai poder mandar, né? Porque você sabe que aquele canal pode ter um desvio, né? Se você é um guia realmente né, de uma percepção maior, você já calcula aquele desvio que vai acontecer para a mensagem chegar a mais direcionada possível para aquele consulente que está lá, entendeu? Era essa a minha dúvida. Era essa a minha dúvida. Tem todas essas coisas, né? Tem todas essas coisas. Mas isso não tira o mérito, isso não tira o valor de todo o trabalho que é feito, né? Seja em, na, na chamada mesas brancas, ou seja na Umbanda, né? Mas nós temos que falar sobre isso, né? É importante saber, é importante falar, né? Sim, sim. Mesmo porque o canal que está em desenvolvimento, ele precisa também passar pelas situações para poder ir criando essa experiência, né? Senão, não vai evoluir, vai acabar ficando sem ter uma conexão e aí ele não evolui, né? Sim, com o tempo ele vai aprimorando. E se a pessoa é uma pessoa que realmente está num caminho de aperfeiçoamento de si mesmo, né? Ela vai lapidando esse potencial, né? E aí as transmissões vão chegando com o menos colorido possível até onde tem que chegar, através desse sensitivo, através desse místico, através desse médium, né? Sim, normal. Então, instalar o funilzinho é extremamente necessário, o filtro. Atenção é, se você é médio e você está recebendo, você tem que ter esse discernimento, tem que ter essa atenção, né? Tem que saber disso também, né? Tem que estar atento, ver confirmações, aquelas coisas básicas, né? Senão você começa também, como diz na gíria popular, né? Começa a viajar, né? E aí não é saudável, né? Nem para você e nem para quem está recebendo as informações que estão que está chegando nesse nível aqui de terceira dimensão, né? Tá certo. Gratidão, pai. Gratidão. Não importa o quanto tente, um místico não será capaz de expressar sua inspiração no nível intelectual superior àquele em que habitualmente se encontra. Isso ficou suficientemente claro no passado, quanto tentativas, por demais ambiciosas, tornaram ridículo o que teria sido uma mensagem inspirada, e é por isso que o melhor profeta para atingir as classes instruídas é também um homem instruído, que possui as qualidades mentais adequadas para fazê-lo. E é por isso que as massas não instruídas são mais suscetíveis às mensagens pregadas
por alguém de seu próprio meio e que o que é comunicado e mesmo a própria linguagem com a qual isso é feito sempre indica em que níveis de intelecto, caráter e experiência humana o místico vive, como também indica o nível de consciência mística que conseguiu tocar, né? Eu sei que é um parágrafo aqui meio, né, parece meio elitista, não, mas isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Porque a gente não pode confundir as coisas, né? Porque às vezes por preconceito, ou medo de falar, ou não sei o que, confundir as coisas. Uma coisa é nível intelectual. Bom, a pessoa pode ter um nível intelectual excelente, né? Ter estudado filosofia, ter estudado não sei o quê, sociologia, não sei, IA, de tudo o quê, e realmente a pessoa tem um intelecto gigante, uma capacidade de expressão extraordinária, e tudo bem, e não ser um místico. Tá bom, tá? É ali alguém que aprendeu um conhecimento e está repetindo aquele conhecimento, uma capacidade de refletir sobre aquele conhecimento, elaborar sobre aquele conhecimento. Perfeito. Isso é uma pessoa com a capacidade, né, ótima, um intelecto ótimo existindo aqui dentro do planeta. O útil também, importante. Tá, mas não é um místico, tá? Outra coisa, você tem um místico, né? Eu vou concluir tudo isso que eu estou falando, mas seguindo a linha de pensamento, né? Outra coisa é você ter um místico que às vezes vamos falar semi-alfabetizado, sabe ler, escrever, e não estamos julgando isso, mas o nível intelectual da pessoa é menor em relação a esse outro que eu estou falando aqui, que teve a oportunidade de estudar, de fazer doutorado, sei lá o quê, bababi, bababá. Esse outro estudou o basicão ali, sabe ler, escrever, está de boa, mas é um místico, e é um místico bom. É um místico bom, fervoroso, que atinge, né, quando está fazendo as sadanas dele, as práticas dele, atinge patamares, né, nos mundos sutis excelente, tem vislumbre, né, ora com, né, ou através de meditação, ou oração, não importa a prática, e ele chega em níveis profundos dentro do próprio ser, dentro do próprio eu divino. Perfeito também, perfeito também. Esse intelectual que eu acabei de falar, ele não pode falar nada de transcendência porque ele não conhece. Esse místico que, né, que atinge patamares elevados, se ele for falar sobre o que ele está entendendo, ele não vai conseguir expressar isso de uma forma que seja compreensível ou escrita, né? Não sei se é isso aqui, tal como o Paul Bruton faz, conseguir colocar o pensamento de coisas que não podem ser escritas, mas pelo menos, né, de uma certa forma, trazer uma coerência, trazer uma explicação e trazer um entendimento. É isso que ele está falando aqui. O místico, né? Agora, se esse místico for um intelectual, aí você tem um Paul Bruto. Era isso que eu queria chegar, entendeu? Se esse místico for um intelectual, você tem um Paul Bruto. Se esse místico tem uma capacidade intelectual gigante, você tem um Ramana. Mas o Ramana é um ser totalmente à parte, né? Não dá para. Esse é um concurso, esse não dá para falar. Esse é um ser já totalmente à parte. Mas o Pobruto não. O Pobruto ele vem num caminhar, né? Jornalista, um intelecto bom, desenvolveu, aprendeu e uma capacidade de explicar, de passar no papel que é única, né? Se você for ver, é um dos poucos que conseguiu passar isso, escrever, né, sobre todo esse arcabouço do misticismo de uma forma clara, né? Pelo menos pela minha visão. Então, é isso que ele quer dizer aqui, né? E, e também ele chama atenção, né? Que para você explicar aquilo que é transcendente para massas, a massa que ele fala, as pessoas, né? Quando fala massa, é, é a maioria da humanidade, né? A maioria que está no nível mediano da humanidade, aí quanto mais, se a pessoa é simples, né? Ela é transcendente, mas é simples, ele vai falar aquele linguajar simples e aquilo vai ser entendido
por aquelas pessoas, né? A gente vê bem isso em algumas religiões neocristãs que existem por aí. Aquele determinado dirigente lá vai lá, fala, e ele atinge aquela massa porque ele está falando a mesma linguagem daquela massa ali que eles conseguem entender. Mas se ele for tentar explicar os conceitos e os fundamentos da religião dele, ou da percepção dele, para uma pessoa que tem um grau de doutorado, ou tem um grau de mestrado, ele não vai conseguir. É isso que ele está querendo dizer. Para atingir esse determinado público, né, que seria as pessoas que têm uma capacidade de pensamento, teria que ser um místico que já desenvolveu o intelecto a tal ponto que ele consiga explicar para esse povo e conversar com esse povo que tem o intelecto desenvolvido. É isso que ele quer dizer aqui. E não estamos falando isso de preconceitos ou de qualquer outra coisa, né? Isso é um fato, né? As revelações provêm do eu superior. As mensagens nos são transmitidas e são bem verdadeiras na sua origem. Mas os desejos pessoais apoderam-se delas imediatamente, modificam-nas e moldam-nas de forma a se adequarem ao ego. Aqui de novo, né? Que ele vai chamar a atenção. Esse capítulo aqui é para chamar a atenção mesmo de todo buscador, de todos os praticantes, né? É a mesma coisa através de uma outra forma de falar, né? Embora as revelações, né, venham do eu superior, do seu eu divino mesmo, daquilo que é transcendente, mas a hora que vai baixando de nível, né, tem que lembrar que o eu superior transcende, né, se for pensar, vamos mudar o termo, né? O eu divino transcende a alma. Então, quando uma mensagem vem do eu divino, ela tem que passar para a alma, que é o primeiro filtro. E o segundo filtro, né, da alma chegar até um nível onde está a personalidade, aqui a consciência dentro dessa personalidade, né? Então, tem um coloridozinho que vai acompanhar ali. Principalmente quando desce aqui no nível da personalidade, o ego sempre vai tentar infiltrar ali e fazer alguma coisinha ali. Pode conseguir isso ou não, né? Aí vai depender de quanto que aquele ser que está recebendo aquela consciência dentro daquela personalidade está trabalhado suficientemente para que aquilo flua, pelo menos aí um 95% livre de interferência, né? A não ser também, né? A gente está falando disso que está chegando nesse nível de personalidade. Isso também é importante a gente falar, porque a gente podemos pensar também, né? Em alguns casos, alguns seres, né? Alguns seres encarnados, que daí muda, né? Então ali a chance de ser 100% pura aumenta potencialmente, que é quando a própria pessoa, o canalizador, né, que a gente vai mudar de nome, canalizador, médio, né, não importa, né? É, ele está aqui na terceira dimensão e ele se eleva, né? A consciência dele se eleva, né, até a mente búdica, né? E aí o que ele recebe direto na mente búdica, né? Aí a informação ali, a chance de 99% já é grande. Mas aí é você, né? É o ser que está no corpo físico, se eleva até a fonte da onde está vindo a informação, né? E não o contrário. Porque toda vez que a informação tem que descer até o nível egóico, algum colorido vai ter, né? Não tem jeito. Devemos distinguir entre as teorias e doutrinas tecidas em torno da experiência do místico e as características significativas da experiência propriamente dita. Essas características são a percepção clara que há uma outra vida e que ela é mais profunda,
uma presença sagrada dentro do coração, a certeza de haver encontrado o real e a alegria e o frescor que se segue à impressão dessa descoberta. Importante esse parágrafo aqui, né? Então vamos dar uma relidinha nele aqui e vamos por partes aqui. Devemos distinguir entre as teorias e doutrinas tecidas em torno da experiência do místico e as características significativas da experiência propriamente dita, né? Então, o que que ele está nos propondo aqui pensar e refletir sobre, né? Uma coisa é aquilo que é falado dentro das doutrinas sobre tudo o que as possibilidades que existem, né? E a outra é a experiência, né? A experiência, quando experiência sua, através da meditação, através da respiração, através da oração, através de vislumbre que pode acontecer espontaneamente, através do uso da medicina, né? Essa experiência é sua, né? E isso é muito importante. Uma coisa é a gente ler, estudar, 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 ler, estudar, estudar e não praticar. É como diz o- os instrutores, os sábios, né? É que nem você querer matar a fome, chega no restaurante só lendo o cardápio, né? Você vai ler o cardápio e vai continuar com fome, né? Vai ler livro e manual de natação, mas se você não entrar na água e não nadar, você não vai saber o que que é nadar, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Tem que ter essa sabedoria aqui, né? E essas características são dentro da experiência, né? Aqueles buscadores que são, e um buscador, né? Pressupõe-se um praticante, né? Buscador só de leitura não, não sai muito do lugar, não. Embora a leitura tenha a sua importância, o estudo é importante, estudo de texto de seres, né? Que realmente estiveram aqui e eram iluminados, né? Quer dizer, continuam iluminados, mas quando estavam no corpo estavam iluminados, né? Ou seja, tinham, tinham completado a realização dele dentro desses corpos físicos aqui. Então, esses textos são de valias, né? Por quê? Porque essa energia continua fluindo dentro do planeta aí. Então, quando você pega esses escritos, né, a gente chama de livros, né? A gente se conecta com essa frequência daquele determinado ser que escreveu. Está lendo um livro de Paul Bruto era um iluminado, a gente, de uma certa forma, a gente, né, se adentra dentro dessa frequência. Pelo menos a hora que tá lendo, está refletindo e está pensando, né? Mesma coisa os outros, né? Então, quais são essas características? A percepção clara de que há uma outra vida. Isso é muito importante, né? Porque uma coisa é você ler que existe outra vida. Não, existe outra vida. Ah, tá, beleza. Outra coisa é você saber, né? Você saber, né? Dentro do seu ser, né? Que tem outra vida, né? Aquilo já não tem mais dúvida nenhuma para você. Então, você já sabe. Há outras vidas, né? A outra vida que a gente fala não é uma vida futura no outro corpo, né? A vida além da tridimensionalidade, além desse corpo físico, né? E que ela é mais profunda, tranquilo, e há uma presença sagrada dentro do coração, que é a nossa própria essência divina que está sempre conosco, né? E a certeza de haver encontrado o real. O real que ele fala aqui é aquilo que transcende, né? É a fonte única de tudo, da onde tudo emana, né? Tudo, todos os seres, todos os deuses, todas as forças. E a alegria e o frescor que segue a impressão dessa descoberta. Mas isso é com o caminhar que a gente vai descobrindo essas coisas, vai tocando mais cada vez mais profundo no nosso próprio ser, e a gente vai chegando lá. E vai e vai percebendo algumas coisas, vai percebendo outras, né? E continua caminhando, né? Não pode parar de caminhar. Parou de caminhar, você está voltando para trás. Não, não tem descanso dentro da espiritualidade, né?
Não tem descanso. Não, agora eu vou dar um tempo. Não, deu um tempo, você voltou para trás, literalmente. Pode falar o que quiser, pode pensar diferente, não tem problema. Mas é isso que os instrutores nos ensinam, né? Perguntas ou comentários até agora? Eu vou pegar uma água enquanto vocês pensam uma coisa aí para a garganta seca. Então vamos lá, vamos dar sequência. Outro parágrafo importante, né? Todos são importantes, mas alguns chamam mais atenção, é isso que eu quero dizer. Se a personalidade tiver se desenvolvido de maneira desigual, se suas forças não tiverem sido adequadamente harmonizadas entre si, e se imperfeições permanecerem do pensar, no sentir e no querer, então, no limiar da iluminação, essas imperfeições se tornarão ampliadas e excessivamente estimuladas pelo transbordante poder da alma e acarretarão resultados psíquicos adversos. Eu sei que a maioria vai falar assim, eu vou deixar isso para quando eu estiver no limiar da iluminação. Mas não, né? A gente tem que refletir sobre isso agora, porque uma hora, né? Todos nós, né, em um momento ou outro, vamos chegar nesse limiar. Se não for nessa vida, pode ser numa outra. A gente não sabe, né? Só, só a nossa própria essência, né? Que somos nós mesmos, é que tem esse saber sobre o quanto que temos que caminhar ainda necessário dentro daquilo que é proposto para cada alma, né? Mas vamos aqui dar uma esmiuçada nesse parágrafo aqui. Porque assim, o místico começa, né? Todos nós já temos centenas de vidas, aquela coisa toda, bababi, bababá, a gente já sabe disso. Até aí, tranquilo, tá, mas... E aí chega nessa vida, começa a busca, né? Aí, por algum motivo, você despertou na busca, alguns começaram mais cedo dentro desses corpos físicos que eu estou falando, né? Outros já numa idade, sei lá, 30, 40, não importa. O importante iniciou, mas a gente está falando isso por quê? Porque todos teve um início. A busca sempre existiu, né? Esse é o princípio, a busca sempre existiu, só que a grande parte da humanidade não sabe que é que está buscando, né? Mas a busca, todos estão na busca, consciente ou inconscientemente estão na busca. Mas a gente fala dos buscadores, aqueles que estão conscientes, né? Aqueles que estão conscientemente na busca de atingir aquilo que é o transcendente e atingir a própria essência divina e estabilizar ali, que é chamado de realização, né? Pelo menos é isso que eu entendo como buscador e é isso que os instrutores falam também, né? Só que nesse processo de buscas, de prática, de leitura, seja com um guru encarnado, seja com um guru espiritual, seja sem um guru no nível físico, né? Ou às vezes só recebendo as intuições do próprio guru interno, que é a própria essência, que é o próprio eu superior, né? Aquela coisa toda, e aí vai. Uns desenvolvem mais a capacidade de entendimento e reflexão sobre os assuntos, porque tem uma capacidade de leitura boa e de reflexão e de memória, desenvolve mais esse lado, o outro desenvolve um lado mais místico, né, porque tem mais fervor, e isso já vem de outras vidas. Porque tudo que nós temos de facilidade dentro dessa existência é porque já foi trabalhado em outra existência no passado, dentro dessas centenas de vidas aí que já aconteceu. Isso é óbvio, né? Quer dizer, é óbvio pelo menos para quem está estudando aqui. Aqui. Então, quando eu falo óbvio, é óbvio para o grupo de estudo, lembrar disso, né? É, e aí,
Tá, um desenvolve mais o intuitivo, outro desenvolve mais o intelecto, outro uma capacidade de desapego, né? Assim, de já não ter mais desejo, de já diminuiu muito grande a maior parte dos desejos que tem dentro de si mesmo, né? Já desapegou de quase tudo e tatati, e o outro. Mas sempre vai ter alguma coisa num desses caminhos que eu estou falando, numa dessas coisas que eu estou explicando, né? É que o raciocínio está mais rápido que a língua, então tem que parar. Está muito rápido o raciocínio e a língua não acompanha. Daqui a pouco eu vou dar nó na língua, né? É. Então, traduzindo de forma mais lenta, né? Então, se num desses ficou devendo, por exemplo, a pessoa é um bom místico, né? Um bom devoto, mas a nível intelectual ele foi deixando para lá, não buscou entender intelectualmente aquilo ou compreender. Ele consegue chegar do outro lado, mas não consegue entender, nem às vezes nem entender o que está vendo do outro lado. Ele só chega lá e não consegue entender. Então, isso é um déficit também, né? Porque não tem compreensão do que está entendendo, né? Do que tá apreendendo lá, né? A não ser que ele já trouxe tudo isso, já tem uma bagagem de outras vidas, então quando ele chega lá, então tudo aquilo se abre, ele compreende, ele entende e está tudo resolvido também. Mas a gente está falando no buscador aqui que está mediando. Ele chega, mas não entende. Então, é isso que eu estou falando, querendo dizer. Ou no sentir, ele não trabalhou o sentir ainda na sua totalidade, então a parte do seu emocional ainda tem coisas ali bloqueadas, tem coisas para ser digerida, elaborada que não foi feita, e assim vai. E aí, quando chega no limiar, né? No limiar da iluminação propriamente dita, o que que é o limiar da iluminação? Quando você tá nos últimos estágios, que é para transcender, né? E ter a permanência dessa transcendência. Então, tudo aquilo que ficou falho dentro daquele buscador, aquilo é ampliado imensamente, né? Ou seja, é ampliado 10, 15, 20 vezes. Se ele tinha lá uma magoazinha, e a hora que ele chega nesses estágios assim, aquela magoazinha que era um negócio pequeno, vira um negócio tamanho do elefante, né? Aquele déficit de compreensão, né, que ele já deveria ter aprendido em relação às verdades transcendentais, não tá elaborado, aquilo cria um curto ali que não permite ele avançar. E assim vai, é isso que ele está falando aqui. Então a gente tem que buscar o máximo possível o desenvolvimento, né, em todas as nossas áreas de ser, né, que é no sentir, né, no pensar, na devoção transcendente, no conhecimento, né, no discernimento, e assim se vai. Sempre buscando um equilíbrio aí, para que quando chegar esses momentos, isso não aconteça, né? Isso não acontece. Exemplo simples de tudo isso que eu estou falando é quando se toma medicina, se você tiver ali uma raiva, né? E aquela raiva vem à tona, né? Não é a mesma coisa da iluminação, mas é um estado em que a consciência está ampliando e está querendo ampliar ainda mais, e aquela raivazinha está lá presa ali, ela faz, começa a gritar lá e você não vai mais para lugar nenhum. Aí você fica preso dentro daquela raivazinha ou qualquer outro sentimento, ou qualquer complexo que você tenha de perseguição, que pode surgir ali também, no momento que você está numa expansão muito boa, surge, né? A hora que você está expandindo, indo, e de repente surge aquele complexo de não sei o que e te toma conta ali também. Só para ter uma ideia de todas as nuances que podem existir aí. E, e isso ele consegue falar para a gente, né? É isso que eu acho fantástico a capacidade do PIB, né? É conseguir transmitir esses avisos. Óbvio que ele passou por isso, né? Senão, como é que ele ia falar sobre isso, né? Então, ele deixa aqui um recado para a gente, dos bons, né? Vamos ler mais um parágrafo e por hoje a gente
a gente para dar espaço para perguntas e comentários. Todos os poderes psíquicos e ocultos ou são extensões da capacidade humana do indivíduo ou extensões de seus sentidos animais. Eles ainda são meio materialista porque estão ligados ao ego ou ao corpo. Todos os poderes verdadeiramente espirituais situam-se no plano bem mais elevado e bem diferente. Pertence ao eu divino do homem, né? O que ele está falando para a gente aqui? Que todos os poderes psíquicos ou ocultos são extensões da capacidade humana nossa, da própria mente, né? Normalmente, a não ser os poderes de curas que são transcendentais, né? Que vêm dos níveis além da mente, né? É para tentar facilitar o entendimento disso que ele está falando, né? Tudo que vem, todos os poderes que estão na mente, são poderes daqui ligado às forças egóicas, né? Os poderes que são transcendentes são aqueles que passam o nível da mente. Assim fica mais fácil de entender, é um resumão, né? E quais são os poderes? Quais são os poderes que estão no nível da mente? Quase todos esses que a gente vê aqui. Cura por imposição de mão através da vontade é a mente. Enquanto você estiver fluindo a tua vontade, é a mente, né? Para ter um exemplo. Qualquer coisa que você está usando a mente ou o corpo para transmitir, você está usando as forças egóicas, né? Egóicas em si não quer dizer que seja mal. Isso quer dizer que são conjuntos de forças que usados através que formam essa personalidade, né? Então, aquilo que é divino é aquilo que transcende a mente. E o que transcende a mente? Aquilo que é superior à mente, aquilo que é divino, aquilo que é o eu divino, é o eu superior. E aí vai. Então, quando determinadas forças, seja de cura ou seja de realização, flui, né? Desde o alto, entrando né? Passando pela alma e passando por esses corpos e estão atuando, esses aí você pode chamar de divinos, né? As outras forças que estão usadas através da mente são os poderes ou animais que falaram através do corpo, né? O corpo é composto de células animais, os nossos corpos aqui, né? Corpo físico, né? E também tem poder, né? Tem força, tem um campo energético através de nós, tem chakra, tem todas aquelas coisas que isso pode ser usado, né? Mesmo a telepatia é um poder, é uma capacidade mental, né? É uma capacidade ligada à mente, não é algo transcendente, que não é comum, né? Está tão limitado à mente concreta que não é comum, mas isso ainda está no plano mental. É isso. Por hoje, por hoje chega e temos aí 5 minutos para comentários e ou perguntas se tiverem. Mas eu tenho uma pergunta. O reiki, ele seria uma força egóica? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. É Porque uma... a gente usa os símbolos, né? Mas tem que estar muito concentrado ali, né? Então, eu não conheço o reiki numa profundidade para te dizer que sim ou não. O que eu posso te falar é o princípio do que eu acabei de falar. Se a força que vem do reiki, ela vem além da mente, ela não é uma força egóica. Agora, se essas forças nascem no plano mental, mesmo que seja o plano mental superior, ela está dentro desse conjunto da própria mente. A própria mente faz parte de toda a manifestação egóica. Embora, né, os instrutores nos ensinam que temos a mente concreta e temos a mente búdica, a mente superior. Essa mente superior é mais limpa, é mais clara, mas ainda faz parte do mundo. Entendeu? É aquilo que transcende o mundo, é que a gente vai chamar de divino.
Entre aspas também, né? Divino para nós, né, que estamos aqui. Então, eu não conheço a profundidade do reiki para falar se a fonte da onde flui essa essência é do plano mental, mesmo superior, ou é se de um plano que transcende a mente, né? Aí teria que pesquisar ou perguntar para alguém que é reikiano, algum reikiano raiz aí que conheça a fundo para poder dizer, não, isso vem além da mente, isso vem do divino. Então, aí é divino. Não, isso vem do plano mental superior. Então, ainda, embora você venha do plano mental superior, ainda está dentro da mente, está tudo funcionando dentro da grande mente, né? É isso. Certo, gratidão, pai. Gratidão também. Pai, é, é interessante pensar, foi bastante ilustrativo isso desses filtros, né? O filtro da alma, o filtro da mente, porque, segundo os ensinamentos do Ramana, todos nós já somos realizados, né? Todos nós somos. Então, o Nunca nosso deixamos de ser. nunca deixamos de ser, o nosso eu divino está sempre atuante, né? E aí, por conta desses filtros, de todas as predisposições que a gente carrega na alma, né? E todas as coisas que a gente tem aqui nessa parte egóica, a gente não consegue perceber, né? Porque nós somos realizados, né? É muito interessante, foi muito ilustrativo isso, né? Foi um desenho, agora foi um desenho. Gratidão, pai. Nós somos o eu, nós já somos, né? Todo o trabalho, toda a busca é limpar a janela, né? É tirar o não eu, né? Aquilo que entrou como um eu, que é toda essa identificação que a gente tem com a nossa personalidade, com os nossos corpos, né? Enquanto a gente estiver achando que é o corpo, que é fulano, que é João, que é Maria, que é Antônio, que é não sei o quê, que é não sei o quê, eu sou isso, eu sou advogado, eu sou pedreiro, eu sou marinheiro, eu sou não sei o quê, eu sou... Enquanto tiver tudo isso, né? É tirar todas essas identificações aí, o que resta, né? O que resta é o eu real. E eu real sempre somos nós mesmos, né? Senão como é que a gente estava existindo? Como é que vai ter vida, né? Todos esses corpos aqui não tem como existir sem a essência, né? Mas é isso. Todo o trabalho é para isso. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui. Uma hora nós acordamos, todos nós, não? E durante o sono, sonhando também podemos acordar, né? Acordar, ter consciência, porque a consciência não é só manter a consciência e a atenção só no plano físico, né? Manter a consciência e a atenção no plano mais sutil do astral. O sono não é só astral, né? O sono também se atinge o plano mental mais evoluído também, algumas vezes, né? Ou outras esferas de transcendência também, alguns, né? Mas é de cada um. Alegrias, agradecido pela presença. Quinta-feira temos mais. Nitirei, bem-vindo, né? Quem não conhece o Nitirei, todos já conhecem. Está chegando aí para o grupo aí. Espero que continue. Se tiver perguntas, pode fazer por escrito. Manda para a Carla, por WhatsApp, aí ela manda para cá e nós respondemos aqui na próxima quinta. Tá bom? Perguntas sempre bem-vindas e sempre importantes. Então, vamos Ok, fechar pai, os olhos. gratidão. Gratidão. Vamos fechar os olhos aí 30 segundos, quem quiser, ficar à vontade, sentir confortável, fazer nosso encerramento. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos facilite os insights, a compreensão, o entendimento, nos dê vislumbres e nos mantenha firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Namastê, alegria.